Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é Mirelle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade ao orçamento público, falando um pouco sobre PPA, LDO, LOA, Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e princípios orçamentários. Bom, começando por PPA, LDO e LOA, a gente consegue ver que essas temáticas elas podem ser consideradas instrumentos do sistema de planejamento do orçamento. Porque como a gente viu na aula passada, o orçamento ele, claro, tem uma similaridade com o orçamento doméstico de particulares, como a gente viu na aula passada. Mas, como ele é feito por uma coletividade e com um país com grandes extensões, nós precisamos de instrumentos além do orçamento, justamente para ter um melhor controle e planejamento deste, beleza? Então, o PPA ele seria um instrumento de planejamento para longo prazo, para 4 anos no caso, com ideais mais macros, econômicos mais quantitativos. A LDO ela seria um instrumento também de auxílio para o orçamento, igualmente como o PPA, e a LDO é um instrumento de planejamento para curto prazo, mais precisamente para 1 ano, com ideais meios, porque ela orienta o orçamento de acordo com as diretrizes do PPA, que tem aqueles ideais mais macroeconômicos e mais quantitativos. Já a LOA é o próprio orçamento e ela é o instrumento de planejamento para curto prazo também, igualmente como a LDO, para 1 ano também, com ideais mais imediatos, mais de execução em termos mais monetários. Tudo isso seguindo as diretrizes, as orientações da LDO. LDO é essa que também segue os ditames do PPA. Bom, uh, o PPA e a LDO, eles são inovações que vieram com a Constituição Federal e a LOA ela já existia na 4.320 de 64, porém sem as peças orçamentárias que estão presentes dentro dela. Que seria o orçamento de investimento da Seguridade Social e o fiscal, como a gente vai ver mais na frente. Mas a priori ela já existia assim, essas peças. As peças junto com o PPA-LDO vieram com a Constituição Federal como inovações, né, do orçamento. Bom, para ter uma melhor exemplificação de como eles trabalhariam juntos, né, juntamente com o orçamento, todos os instrumentos em ação, a gente pode considerar que o PPA, como a gente falou, ele é mais quantitativo. Então, suponhamos que na gestão de 4 anos de um governo, eles propõem nesses 4 anos a fazer 3 escolas, uma quadra esportiva e 3 projetos de Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Bom, então esse PPA ele vai fazer esse planejamento mais quantitativo do que o gestor público deseja fazer nesses 4 anos de gestão. A LDO, como vocês podem ver, ela vai priorizar o que vai ser feito naquele ano, porque são 4 anos e não há necessidade de fazer todos os projetos em apenas um ano, já que são 4 anos de gestão. Então, no caso aqui, a prioridade foi das escolas e de um projeto Minha Casa Minha Vida. Vamos dar o exemplo, né? Que a prioridade do ano tenha sido essa, de acordo com a LDO. E a LDO vai fazer a orientação para a LOA e a LOA vai dispor dos recursos que serão necessários para se executar, né, o que foi priorizado na LDO. A LDO é essa que estava de acordo com o PPA, beleza? Então, o PPA ele vai fazer o planejamento, né? A LDO vai fazer a orientação e a LOA vai fazer a execução de acordo com os termos monetários do que foi planejado já anteriormente, priorizado no caso. Uh, Colocando em termos mais específicos cada um desses instrumentos, o PPA ele vai ser o plano plurianual, né? E vocês podem observar lá no artigo 165, parágrafo 1º da CF. De acordo com esse artigo, a lei que institui o PPA estabelecerá de forma regionalizada
diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e outras delas decorrentes e despesas de programas de duração continuada. Bom, dando uma simplificada, né, um bizu para entender um pouco mais o PPA seria PPA é DOM, como eu deixei aí já grifado nas diretrizes, objetivos e metas, para que esse aqui seria o conceito assim principal, né, do que o PPA traz. O PPA traz as diretrizes, as direções, os caminhos, os objetivos, que seriam as ênfases que serão tomadas naquela gestão, as metas, que seriam as medidas de alcance dos objetivos, beleza? Então, novamente, a lei que vai instituir o PPA, ela vai distribuir de forma regionalizada, porque como a gente já conversou em aula passada, as regiões elas são diferenciadas entre si. Então, o planejamento de orçamento para essas regiões também vão ser diferenciados de acordo com a necessidade delas. Então, por isso que é uma instituição de forma regionalizada. Regionalizada para a direção, os caminhos que serão tomados, as diretrizes, as ênfases da gestão, os objetivos no caso, e as medidas de alcance desses objetivos, que seriam as metas. Para o que? Despesas de capital e outras delas decorrentes, e despesas de programa de duração continuada. Essas despesas de capital, como a gente vai ver mais na frente, é uma conceituação dentre as diversas conceituações que existem sobre receita e despesa. No caso, a classificação por categoria econômica, ela classifica as receitas e despesas como receitas correntes, que são aquelas receitas ou despesas que são do cotidiano, e também classifica como receitas ou despesas de capital, que são aquelas receitas ou despesas que podem ser consideradas como se fossem empréstimos. Elas são aqueles recursos ou serviços que o ente ele oferece ou ele recebe, né? No caso da receita, ele estaria recebendo; no caso da despesa, ele estaria já oferecendo para alguém. E essa receita ou despesa, ela vai ter que ser devolvida, né, no caso da receita recebida, para um terceiro que cedeu, e a despesa, no caso, ela vai ser dada a alguém, né, e posteriormente vai ter esse retorno dessa despesa, beleza? E para ter uma melhor conceituação dessas, eu coloquei algumas frasezinhas para saber quais seriam as receitas e as despesas, né? A nomenclatura delas. Porque além de saber o que seria ser uma receita ou despesa corrente e de capital, é importante também saber o que é o que, né? Onde cada uma se encaixa. E aí por isso que eu coloquei aquelas frasezinhas, e elas se colocam dessa forma. O tributo Compass Transou são as receitas tributárias, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, como a gente viu aqui, ó, receitas correntes, tributo Compass Transou. Já as despesas correntes é o PJurou, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívidas, outras despesas correntes. Já as receitas de capital opera ali Amor Transou, operações de crédito, alienações, amortizações, transferências de capital, outras receitas de capital. Despesas de capital seria o amor, e aí tem um inglesinho aí, né? Amor inverso, que seria amortizações, investimentos e inversões financeiras. Como eu falei, além da conceituação do que seria as receitas e despesas correntes, é necessário, e as de capital, é necessário também saber o que compõe cada uma delas, e eu coloquei aqui o bizu, tá em amarelo aqui para vocês verem de onde é que tá a frase, né? E tem ela aqui mais separadinha, beleza? Então, por que eu fiz esse adendo, né? Porque, como a gente viu aqui, o PPA ele vai instituir de forma regionalizada, DOM, né, diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital,
e outras delas decorrentes, ou seja, vai instituir tudo isso aí para amor inverso, né? Amortizações, investimentos e inversões financeiras, beleza? E também vai instituir de forma regionalizada o DOM para despesas de programas de duração continuada. Essas despesas de programas de duração continuadas, elas vão ser aquelas despesas que vão ser necessárias para mais de um período, né? Então, aquelas receitas que são para programas de duração continuada, que sejam para mais de um período, devem estar no PPA. E a gente já vai bater essa conceituação do programa de duração continuada em outras aulas também de LRF e contabilidade pública. Bom, por hora de PPA seria isso aí, beleza? Como eu falei, é importante saber a conceituação. Coloquei as frases aqui para dar mais um suporte e coloquei aqui mais destrinchado. Bom, passando para a LDO, que também é um instrumento, né, de planejamento, como a gente viu, o PPA ele é mais quantitativo, ele traz os ideais mais macros, né? Já a LDO ela vai trazer mais a orientação. Então a LDO, no caso aqui, PPA é DOM, LDO é MP, metas e prioridades. Como a gente viu, a LDO ela vai fazer a sua orientação, vai dispor sobre metas e prioridades, incluindo as despesas de capital para o próximo exercício financeiro. A despesa de capital, essas que a gente viu quais são já, e ela vai ter a finalidade mesmo de uma orientação para a elaboração da LOA, vai dispor sobre as alterações na legislação tributária e sobre as políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Bom, a LDO ela também vai tratar sobre as concessões de vantagens, remuneração, criação de cargos, empresas, funções, alterações em carreiras, admissão de pessoal na administração direta e indireta. Obviamente tem uma exceção aí naquelas empresas estatais independentes, né? Porque existem dois tipos de classificações das empresas que são e as que não são contempladas no orçamento. As empresas estatais independentes e as empresas estatais dependentes. As dependentes são aquelas que, como o próprio nome já diz, elas vão ser aquelas que estão contempladas no orçamento público. Já as estatais independentes elas não vão estar, apesar de futuramente a gente ver já no próximo slide que elas podem estar de acordo com o orçamento de investimento, que é uma peça orçamentária que está dentro da LOA, mas a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide, provavelmente. Bom, como a gente viu aqui, LDO ela vai ser a orientação para o orçamento público, que seria a LOA, de acordo com o PPA, que coloca os ideais da gestão mais em termos quantitativos. A gente viu PPA é DOM, diretrizes, objetivos e metas, e LDO é MP, metas e prioridades, incluindo também as despesas de capital para o próximo exercício, orientando a elaboração da LOA, e também vai falar sobre as alterações na legislação tributária e sobre as políticas de aplicação das agências oficiais de fomento. Beleza? Não esqueçam. Agora, vindo para o orçamento em si, né, que seria a lei orçamentária anual, que está lá no artigo também 165, parágrafo 5º da CF. Aqui a gente vai ver que na aula passada a gente falou que o orçamento ele servia, né, como um instrumento de planejamento, de controle do orçamento, justamente para prever, né, fazer uma presunção das receitas que serão arrecadadas e uma fixação das despesas, dos gastos, né? E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela vai ser esse orçamento que vai tentar fazer um equilíbrio, né, dessas receitas e despesas com a presunção das receitas e com a fixação das despesas. E, como eu falei, dentro da lei orçamentária anual existirá as peças orçamentárias, né,
que vai ser a de orçamento de investimento, a orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social, tudo bem divididozinho, beleza? Bom, a gente também pode dizer que a LOA ela é multidocumental justamente por ter essas três peças orçamentárias. E a conceituação dela seria a de previsão da receita, fixação da despesa e a autorização de abertura de crédito suplementar e diário também, que seria a antecipação da receita orçamentária, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas voltando às peças orçamentárias, a gente vai, como a gente viu, né, que existem essas três, a OI, a OF e a OSS, que pode também ser chamada desse jeito, né, para simplificar. A OI, que seria o orçamento de investimento, ela vai ser para aquelas empresas estatais independentes que a gente acabou de falar. Ela vai servir para manter o capital social dessas empresas que são controladas pelo setor público. Então, quando o Estado quiser manter, né, o controle acionário sobre essas empresas estatais independentes, ele vai utilizar do orçamento de investimento para suprir essas necessidades, beleza? Já o orçamento da Seguridade Social, ele vai ser aquele que engloba o orçamento da saúde e da Previdência e também da assistência social. Já o orçamento fiscal, ele vai ser todas as outras receitas e despesas, exceto aquelas que não que estão englobadas no orçamento de investimento que a gente acabou de falar, exceto também as receitas e despesas que estão relacionadas ao orçamento da Seguridade Social, que a gente acabou de falar. A grande maioria do orçamento vai estar aqui no orçamento fiscal, beleza? Bom, a LOA também ela vai ter um efeito regionalizado, porque a gente viu que o PPA ele também vai ter esse efeito regionalizado, beleza? Como a gente até viu no slide passado. E a LOA ela também vai ter esse efeito regionalizado juntamente compatibilizando, até essa palavra que eu não me engano que tem na legislação, compatibilizada com o PPA. Justamente por esse efeito regionalizado. Sobre as renúncias da receita, que seriam as isenções, anistias e remissões, e também sobre benefícios, que seriam os subsídios e benefícios de natureza financeira, creditícia e tributária. A LOA também ela vai ter parte do orçamento dela, vai ser autorizativo, que seria a grande parte, né? E a outra seria o impositivo, que está relacionado às emendas, tanto as individuais como as de bancada e até mesmo as de comissões. A gente vai ver aí que as individuais elas vão ser aquela parte do orçamento de 1,2%, sendo que a metade desse percentual dessas emendas que são individuais de deputados, né, elas têm que estar voltadas à saúde. E as outras atividades que eles desejem vincular esse orçamento. Mas, ano passado, se não me engano, 2019, de acordo com a emenda constitucional 100 de 2019, teve uma mudança aí das emendas de bancada, que vão ser de 1%, beleza? Depois deem uma olhada aí, emenda constitucional 100 de 2019. A emenda constitucional que trata das emendas individuais é a 86 de 2015, beleza? Então, como a gente viu, LOA é isso aí, presunção das receitas, fixação das despesas, tendo dentro do seu escopo 3 orçamentos, que é o de investimento, o fiscal e o da Seguridade Social, tendo também um efeito regionalizado compatibilizado com o PPA das receitas, renúncia das receitas no caso, e também dos benefícios, tendo também um orçamento que é parte autorizativa, que seria a grande parte dele, e uma pequena parcela, mas que é impositiva,
que a gente pode ver na emenda constitucional 86 de 2015 e a nova do ano passado, de 2019, 100 de 2019. Dei uma olhada. Beleza, 1% e 1,2% da receita corrente líquida do ano passado, beleza? Esses percentuais aí são de acordo com uma receita corrente líquida que tem todas as suas conceituações, se vocês quiserem ver de forma antecipada na LRF. Eu vou falar disso em outras aulas. Bom, a gente viu que a conceituação da LOA seria a de prever receita, fixação da despesa e um adendo para também autorização de abertura de crédito suplementar e de antecipação da receita orçamentária. Teria que ter essas duas autorizações. Falando dessas autorizações, a primeira delas seria a de crédito suplementar, né? Só que o crédito suplementar, ele é um dos créditos adicionais existentes. E já falando desse crédito suplementar, a gente também fala de bônus dos outros, mas futuramente a gente também vai voltar a falar sobre esses créditos adicionais, todos eles. Como a gente viu, os créditos adicionais, eles são os suplementares, que eles, no caso aqui da LOA, eles têm que ter uma autorização para abertura de crédito suplementar na LOA. E os outros adicionais que a gente vai falar de bônus é o especial e o extraordinário. Vocês podem dar uma olhada na conceituação deles lá na 4.320 de 64, do artigo 40 ao 46, beleza? Esses créditos adicionais, eles são considerados mecanismos retificadores do orçamento. Porque o suplementar, ele vai ocorrer quando há uma insuficiência de dotação. Já os outros dois, os especiais e os extraordinários, eles vão ocorrer quando as despesas não foram computadas, beleza? Então, o suplementar, aquele que deve ter uma autorização de abertura de crédito na LOA, ele, como eu já falei, tem que estar previsto na LOA, é aberto por decreto, ele tem que ser utilizado no exercício financeiro que é solicitado, e ele também vai necessitar de uma fonte, de uma indicação de fonte de recurso. Já os especiais, eles necessitam de uma autorização do legislativo para sua abertura. Como eu falei, né, eles são aqueles créditos das despesas que não foram computadas, beleza? E eles vão necessitar dessa autorização do legislativo justamente por não se ter conhecimento da sua necessidade a priori. Ele é aberto por decreto, utilizado no exercício na realidade é o seguinte, ele é utilizado no exercício que ele é solicitado. Porém, se ele for aberto nos últimos 4 meses do ano, ele pode ser, os recursos que não foram gastos naquele ano, eles podem ser repassados para o ano seguinte no que couber. Isso se for aberto nos últimos 4 meses do período, beleza? Necessita de uma indicação de fonte de recurso também. Agora, o crédito adicional extraordinário, ele também vai ser aquelas despesas que não foram computadas e ele vai independer de uma autorização legislativa, porque a necessidade de um crédito adicional extraordinário está justamente pelo seu próprio nome, pela extraordinariedade dele. Geralmente ele é solicitado naquela situação onde o país se encontra em calamidade pública, em estado de sítio, beleza? Ou até mesmo na situação que estamos vivendo agora de pandemia, ele pode ser solicitado. E por isso que ele vai independer da autorização do legislativo, por ser uma despesa que não foi computada por não conhecer a sua a sua presença mesmo, né? A sua ocorrência. Ela é aberta por decreto no estado e nos municípios e por
medida provisória também na União. Agora, o que é interessante aqui vocês atentarem, né? É que algumas provas elas vêm perguntando como é que seria a abertura do crédito extraordinário. E a gente viu agora que ele pode ser tanto por decreto como por medida provisória. Só que você acaba que fica sem entender muito bem a pergunta, porque ele não pergunta, a questão ela não vai perguntar se o crédito, como é que ele é aberto, se é por decreto, se pelo Estado, pelo município e pela União. Ele não faz essa especificação, ele só pergunta como é que é aberto. Já me deparei com uma questão desse tipo. E aí, bom, aí vai depender da região que você, pro órgão que você está fazendo a prova, né? No caso, se você estiver fazendo uma prova para o Estado e fazer essa pergunta, aí você vai responder que seria por decreto, né? Que que o crédito extraordinário, o crédito adicional extraordinário seria aberto por decreto, ou no caso, se você estivesse fazendo uma prova para o município. Agora, se você, no caso da gente, estivesse fazendo para a SPSEX, que é órgão federal, aí, que no caso caiu a prova, aí sim, caiu na prova, aí no caso você colocaria a medida provisória. Bom, o crédito adicional extraordinário, ele também tem a mesma especificação de que se você solicitar ele nos últimos 4 meses do ano, você pode reabri-lo no que couber no ano seguinte, beleza? E ele não vai necessitar de uma indicação de fonte de recursos justamente por conta da sua necessidade extraordinária, né? Como eu falei, em caso de sítio, calamidade pública também. Dando uma conceituação mais geral e mais classificatória mesmo dos créditos adicionais, eles são as autorizações de despesas que não foram computadas, como eu falei, ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Dependendo da sua finalidade, ele pode ser suplementar, como a gente viu, especial e extraordinário. O suplementar ele vai se destinar ao reforço de uma dotação orçamentária que já existe, ou seja, por isso que ele necessita o suplementar vai necessitar de uma previsão na LOA. Por quê? A priori, a dotação orçamentária já existe para determinada atividade, para determinado programa. Mas não foi suficiente a dotação e necessita de um reforço, beleza? E o reforço seria esse crédito suplementar que tem que estar previsto na LOA. Se não está previsto na LOA, não é um crédito suplementar. Os especiais, eles visam atender uma necessidade não contemplada no orçamento. O especial já é diferente, ele vai necessitar de uma autorização legislativa e vai atender a uma necessidade que o orçamento não previu, que as despesas não foram computadas. Já o extraordinário, ele vai pressupor uma situação de urgência ou imprevisão, como eu já falei, guerra, comoção interna ou calamidade pública. Os créditos suplementares especiais dependem de uma e os especiais eles vão depender de uma autorização legislativa. Como a gente viu, o suplementar está na LOA e o especial ele entra na LOA com uma legislação especial, beleza? Ao passo que os extraordinários eles são abertos por decreto do executivo ou por medida provisória, como a gente viu, que dará ciência imediata ao legislativo. Os créditos adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício, beleza? Então, como a gente deu uma olhada no slide passado, esses créditos suplementares eles devem estar na LOA e por isso que eu falei no geral deles, porque já que vai falar de suplementar, fala logo dos outros dois, beleza? Os outros dois são bônus, mas os suplementares têm que estar previstos na LOA, por isso que eu falei deles e dei uma conceituação mais detalhada. A ARO ela também tem que ter a sua previsão na LOA e ela seria a antecipação da receita orçamentária. A ARO, ela seria uma espécie de empréstimo também, né, do que o gestor público
faz. Só que ela é um empréstimo onde você concede, né? Você promete que vai fazer o pagamento e dá como promessa dessa dívida, né? O seu recebimento de tributos. Por isso que o nome é antecipação da receita orçamentária, porque você dá como aval o seu tributo que você vai receber, mas ainda não recebeu, beleza? Então, essa aí seria a promessa de que você vai pagar futuramente esse empréstimo, por assim dizer. Então, isso que seria a antecipação da receita orçamentária. As autorizações para aro devem estar na LOA, como eu já citei, e ela vai cobrir insuficiências de caixa. Ela pode ser solicitada a partir do dia 10 de janeiro, e isso cai em prova, mas ela deve ser liquidada até o dia 10 de dezembro, beleza? Enquanto existir uma aro com a mesma natureza não integralmente resgatada ou paga, não se pode solicitar uma outra. Por exemplo, se você solicitou uma aro e já fez a promessa, por exemplo, de fazer o pagamento dessa aro com o imposto de renda que você vai receber, mas ainda não recebeu, você não poderia fazer uma outra aro com o mesmo tributo de promessa de pagamento futuro, porque você ainda não resgatou ou pagou, né, totalmente. Você poderia fazer com outro tributo, prometer, né, com outro tributo, poderia, mas não com o mesmo que não foi resgatado ou pago, né, ainda. Ele não pode ser solicitado também no último ano de mandato. Existem várias regras de fim de mandato e elas estão na LRF, se vocês quiserem olhar de forma antecipada. Mas eu também vou falar sobre esses assuntos quando falar de LRF, beleza? Então, conceituação completa de LOA, falei tudo isso só para fazer uma conceituação mais completa da LOA. A gente viu que a LOA vai ter nela a previsão da receita, a fixação de despesa, tendo um efeito regionalizado sobre as renúncias da receita e sobre os benefícios, tendo parte dela do orçamento autorizativo, que seria a grande parte, e a outra pequena parte um orçamento mais impositivo, que já tem uma destinação dos recursos, beleza? A gente pode ver na emenda constitucional 2015 das emendas individuais, e a gente pode também ver a emenda constitucional 100 2019 das emendas de bancada, que mudou ano passado, então é bem recente, tudo bem? E dentro dessa LOA também vai ter as peças orçamentárias, que são 3: o orçamento de investimento, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Dentro dessa LOA, a gente viu que tem que ter uma previsão dos créditos adicionais, mais especificamente do suplementar, os outros não. A priori não, né? A priori somente o suplementar. Os especiais extraordinários vão compor o orçamento, mas eles, a priori, eles não vão ser colocados justamente porque não se teve uma previsão deles. Se tivesse uma previsão destes, eles já estariam no orçamento, beleza? Eles vão entrar por lei especial no orçamento a posteriori em andamento. E as aros, a antecipação da receita orçamentária, que seria uma espécie de empréstimo onde o gestor público promete, né, um tributo para pagar posteriormente e recebe antecipadamente, ele também tem que estar previsto, né, a autorização na LOA, beleza? Daí eu ter falado sobre todas essas coisas aí para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, a gente falou de PPL, LDO e LOA, mas não falou de prazos, né? E aí eu deixei para falar tudo junto para ter um entendimento mais um pouco melhor aí dos prazos. Bom, imaginamos agora o governo Bolsonaro, que começou no ano de 2019, beleza? Uma curiosidade é que o PPA ele nunca vai começar, né? Ele não coincide com o ano que o gestor do chefe do executivo da União vai entrar.
Ou seja, toda vez que eu tenho um gestor novo entrando, um gestor público novo entrando, ele sempre vai pegar o último ano do PPA do antigo chefe do executivo. Por exemplo, o governo Bolsonaro, no ano de 2019, ele entrou e estava sobre os ditames sobre as diretrizes, objetivos e metas, PPA-EDOM, do PPA do Michel Temer, beleza? Era o último ano do PPA. A próxima gestão que vier, ela vai, quando ela entrar, né, ela vai estar no último ano do PPA do Bolsonaro, beleza? Então nunca vai coincidir com o mandato do chefe do executivo. Dois principais motivos para isso, né? O primeiro deles é que o cara acabou de ser eleito, então ele ainda não. Claro, ele tem as ideias do que quer fazer nos 4 anos de governo, mas ele tem que fazer uma elaboração bem detalhada porque esse PPA ele vai orientar, né, tanto a LDO como a LOA. Então, é por isso que ele tem que ter esse primeiro ano para fazer esse planejamento, apesar dele já saber, ter os ideais do que ele quer fazer naqueles 4 anos de gestão. Outro motivo seria também porque há uma necessidade de dar continuidade aos programas, né? Imagine que os programas eles são voltados a uma coletividade e elas, por exemplo, digamos que o Minha Casa Minha Vida tá tendo as construções dos projetos Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e eles é um ideal, né, de gestão das antigas gestões, né, das gestões passadas. Imagine que o governo Bolsonaro chega e não quer mais investir, né, nesse modelo de gestão. Então, para impedir que parem uma obra e fazer com que os recursos públicos sejam gastos à toa, o PPA ele é colocado no primeiro ano de mandato também do outro chefe do executivo para não dar uma parada brusca num projeto e não ter a conclusão deste, beleza? Bom, então continuando, como eu falei, o PPA ele não vai coincidir com com o mandato do chefe do executivo. Os governos, mesmo que novos, eles sempre vão pegar o último ano do PPA do chefe anterior. Coincidentemente, muitos governos tiveram o seu próprio PPA como o antigo, porque se reelegeram, né? Mas continuando, as datas, né, os prazos, eles vão ser da seguinte maneira. No primeiro ano, até 15 de abril seria a data limite do executivo para entregar a LDO, no caso a PLDO, né, que seria o projeto de lei orçamentária, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Esse P aí de projeto é porque ele ainda não é uma lei, ele é um projeto de lei, beleza? E isso seria a data do executivo, né? Porque, como a gente viu na aula passada, a iniciativa é do chefe do executivo de começar a elaboração da LOA. 17 de julho seria a data limite do legislativo para entregar a PLDO votada já, né, para o executivo, beleza? Então, 15 de abril seria a data do executivo para entregar para o poder legislativo e 17 de julho seria a data da volta, né, do projeto de lei, beleza? Do legislativo para o executivo. Se você não está entendendo direito, dá uma olhada na aula passada que eu explico quem que dá a iniciativa da elaboração do orçamento, de onde vai, para onde vem, beleza? Ocorre que ainda no ano de 2019, até 31 de agosto, a data limite, essa seria, né, a data limite do executivo para entregar tanto o projeto do plano plurianual da própria gestão do governo Bolsonaro, que a gente está dando de exemplo, e também é a mesma data limite para entregar
o projeto da lei orçamentária, que é o orçamento em si. Claro, essa PLDO ela vai estar de acordo com o PPA do gestor passado, porque a gente viu que o PPA não vai coincidir com o mandato do chefe do executivo, tudo bem? Então, essa seria a data para enviar para o Legislativo, 31 de agosto, tanto o PPA, o projeto do PPA, como o projeto do orçamento da LOA. 22 de dezembro seria a data limite para o Legislativo enviar para o Executivo o PPA, tanto o PPA como a LOA já votado, beleza? E o ano de 2020 seria a utilização do seu PPA, né? Ele foi votado no ano passado, no ano de 2019, e a utilização dele do próprio PPA vai começar no seu segundo ano de mandato. A utilização do seu PPA e as mesmas datas e a utilização das mesmas datas limite para os outros projetos, que seria, no caso, o PLDO e a PELOA, né? No caso, não vai ter mais a PPA aqui no dia 31 de agosto e nem no dia 22 de dezembro, porque ela ocorre só uma vez, já que é para os 4 anos de gestão, né? Beleza. Bom, ocorre que também existe uma estrutura que vai auxiliar a elaboração do orçamento. Na aula passada, a gente viu que o orçamento ele se inicia com o chefe, né? Quem dá a iniciação da elaboração do orçamento é o chefe do executivo. Porém, o chefe do executivo ele não faz o orçamento de forma solitária. Muito pelo contrário. De acordo com a Lei 10.180 de 2001, há uma estruturação que faz com que exista, né, um sistema de planejamento de orçamento federal, beleza? Então, para ter a elaboração desse orçamento, ele tem que ser todos os orçamentos de todas as unidades orçamentárias, de todos os órgãos que necessitam de uma destinação de recursos, que necessitam de recursos públicos, eles têm que fazer o seu próprio orçamento e enviar para um órgão central. Esse órgão central, ele hoje é o Ministério da Economia, de acordo com a 13.844 de 2019. Ocorre que a lei que fala sobre a estrutura que auxilia a elaboração do orçamento é a 10.180, como a gente já viu. Lá ele vai dizer que é outro ministério que é o órgão central. Mas essa legislação, ela está meio ultrapassada já, porque houve a edição dessa 13.844 que coloca, né, a nova estrutura, né, dos ministérios de acordo com o governo Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram, mas no ano passado ele fez uma diminuição dos ministérios, né? E alguns ministérios foram colocados, as funções dele, no Ministério da Economia. Um dos ministérios que foi colocada a função no Ministério da Economia é o antigo ministério, que era o órgão central aqui do sistema de planejamento do orçamento federal. Só que, com o adendo de que a legislação 10.180 não tem ainda esse adendo aí, né, de que agora é o Ministério da Economia, beleza? Mas é o Ministério da Economia. Ele seria agora o órgão central. E é para ele que reportam todos os orçamentos para fazer uma junção de todos eles e enviar ao Legislativo, né? Para se enviar pelo e fazer o orçamento público. Ou o PPA, o LDO também. Ocorre que ele não sai, né, por aí, o órgão central ele não sai por aí pegando o orçamento de cada um. Na verdade, os órgãos setoriais, que seriam as unidades de planejamento e orçamento de todos os ministérios, a Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência e a Casa Civil da Presidência da República, que vão enviar de boa vontade para o Ministério da Economia, beleza? Isso não quer dizer que os ministérios e todos esses outros órgãos, né, a Advocacia Geral, a Vice-Presidência, a Casa Civil, estão subordinados ao Ministério da Economia. Muito pelo contrário. Isso só quer dizer que
O órgão central do Sistema de Planejamento de Orçamento Federal é o Ministério da Economia e eles, se quiserem estar contemplados no próximo orçamento, devem enviar a necessidade do orçamento, tanto para sua vida orgânica como para investimento no país, beleza? Não há uma subordinação desses órgãos setoriais para com o Ministério da Economia. Esse Ministério da Economia, ele vai ter os órgãos específicos que vão ser aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e de orçamento. Os órgãos específicos, eles vão ser aqueles órgãos que eu chamo de staff, que eles vão ser assessorar, né, eles vão ser assessores técnicos do Ministério da Economia nos assuntos relacionados a planejamento e orçamento, beleza? Então, esse sistema de planejamento de orçamento ele vai compreender as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, programas, orçamentos e da realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Isso está no artigo 3º dessa legislação 10.180. E vai ter a finalidade de formular o planejamento estratégico nacional, formular os planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, vai também ter a finalidade de formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, também tem a finalidade de gerenciar o processo do planejamento e orçamento federal e também vai ter, né, a finalidade de promover a articulação com os estados, o DF e os municípios, visando a compatibilização das normas e tarefas afins aos diversos sistemas nos planos federais e estaduais, no plano federal, estadual, distrital e municipal, beleza? Bom, para ter uma melhor conceituação de como é que ocorre essa elaboração do orçamento de acordo com a 10.180, o Ministério da Economia ele vai ser aquele órgão central que vai, de acordo com aquele método de elaboração do orçamento e o plane que a gente viu na aula passada, ele vai traçar os objetivos, né, que serão priorizados na gestão, numa determinada gestão. Então, os objetivos do ano vão ser veiculados para os órgãos e para os ministérios, como a gente viu também aqui, a Advocacia Geral, a Vice-Presidência, Casa Civil também, e o exemplo aqui seria o Ministério da Defesa, né? Mas, no caso, todos os outros ministérios aqui e aqueles outros órgãos estão aqui no mesmo patamar. O exemplo aqui vai ser com o Ministério da Defesa. O Ministério da Economia ele vai ter os seus órgãos específicos que vão fazer um assessoramento técnico no que concerne o planejamento e o orçamento, no caso aqui do Ministério da Defesa. Esse Ministério da Defesa, dentro dele, a gente sabe que vai ter o Exército, a Marinha e a FAB, beleza? E dentro de cada uma das forças vai ter as unidades orçamentárias, né? As unidades orçamentárias elas vão ser cada quartelzinho que vai necessitar de uma destinação orçamentária, tanto para a sua vida orgânica, para mantê-la, como para fazer também investimentos, né? Em diversos setores aí, tanto de defesa como até também de educação aí, vide os projetos existentes, beleza? Então, como a gente viu, de acordo com o Plane, os objetivos eles vão vir do topo e esses objetivos, as unidades orçamentárias vão traçar planos de trabalho e vão priorizar quais são as necessidades, tanto orgânicas, né? Necessidade de recursos ou de dotação, tanto orgânicas como de investimento, dependendo das prioridades que vão ser tomadas naquele ano, e vão enviar para os seus respectivos, né, órgãos. Mesmo que na 10.180 as unidades orçamentárias não estejam dentro da legislação, elas também estão dentro desse escopo, beleza? Elas não vão escapar nem nada do tipo, não. Elas não estão previstas na legislação,
mas as unidades orçamentárias, elas estão dentro do escopo também da 10.180 e até porque começa por elas saber a real necessidade de cada unidade orçamentária de cada quartelzinho, beleza? Porque elas estão na linha de frente das suas reais necessidades, né? Apesar de cada unidade orçamentária ter o seu órgão, no caso aqui força, né? A força ela não vai saber a necessidade de cada quartel, mas cada quartel ele pode fazer a sua própria os seus próprios planos de trabalho e enviar para a sua força. Cada força dessa vai enviar para o Ministério da Defesa e, consequentemente, o Ministério da Defesa vai repassar a necessidade de recursos, de dotação orçamentária para o Ministério da Economia, que, como a gente viu, vai englobar junto com todos os outros orçamentos e enviar num pacote só para votação no Legislativo, beleza? Aqui a gente colocou só o exemplo do Ministério da Defesa, mas todos os outros ministérios, e como a gente já viu também, a Advocacia Geral, a Vice-Presidência, a Casa Civil, também vão enviar do mesmo jeitinho, beleza? Bom, agora a gente entra na parte de princípios orçamentários, beleza? Eu deixei os princípios orçamentários por último porque eles vão depender também de conhecimento que a gente já viu agora, de algumas conceituações básicas que a gente acabou de ver. Os primeiros princípios, né, que são tratados na Constituição Federal são os princípios essenciais, que são o da unidade, anualidade e da universalidade. Eles são princípios essenciais não só pelo sentido da palavra. São essenciais porque a Constituição diz que eles são essenciais, beleza? Aqui do lado coloquei uma tabelinha de onde é que vocês podem encontrar conceituações para esses princípios. Para decorar, eu lembro desse meme aí, o do UAU, né? E o U de unidade, o A de anualidade e o outro U de universalidade. O princípio da unidade, ele também pode ser chamado de princípio da totalidade. E ele diz que o orçamento é uno, mas lembra que eu acabei de falar na LOA, existem as peças orçamentárias, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento? Pois é. Essas peças, elas não, apesar de serem outros orçamentos dentro do orçamento da LOA, elas não ferem esse princípio, porque fica como se fosse 3 orçamentos, né? E o orçamento não é um, de acordo com o princípio da unidade. Então, esses outros orçamentos, que no caso são as peças orçamentárias dentro da LOA, elas não vão ferir o princípio da unidade ou totalidade, beleza? De acordo com o princípio, o orçamento é uno. O outro princípio é o da anualidade ou periodicidade. De acordo com ele, o orçamento é anual. Bom, claro, existem as exceções dos créditos adicionais que são solicitados nos últimos 4 meses dos exercícios, do exercício, que podem ser reabertos no ano seguinte com o saldo que sobrou, né? Ou seja, de acordo com o princípio da anualidade, o orçamento é anual, mas há uma exceção que a gente já viu nos créditos adicionais, os especiais e os extraordinários, que podem ser reabertos no outro exercício, no exercício seguinte, no que sobrou de saldo, se esse crédito adicional, especial ou extraordinário foi aberto nos últimos 4 meses do ano anterior, beleza? O outro princípio seria o da universalidade ou globalização também. Nunca vi em prova globalização, mas pode ser chamado assim também. De acordo com esse princípio, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas. Mas a gente viu que existem 2 tipos de empresas, né, nos órgãos públicos: as empresas estatais independentes e as dependentes. No caso aqui, o princípio da universalidade não vai abarcar as empresas estatais independentes, beleza?
somente os recursos do orçamento de investimento que vão estar na LOA, né? Mas como a gente já viu, esse recurso do orçamento de investimento, ele vai ser um recurso que vai ocorrer uma destinação para as empresas estatais independentes somente quando se quiser manter um controle de capital social nessas empresas estatais independentes, beleza? Bom, aí existem diversos outros princípios e a gente vai ver aqui os principais, né? O primeiro deles seria o da especificação, também pode ser chamado de discriminação. Todos os recursos devem ser detalhados e especificados para uma melhor compreensão. Isso aí é o da especificação. Também tem o da publicidade, que esse aqui está na Constituição Federal e lá no LIMP, né? Bom, de acordo com ele, os atos e fatos praticados pelos entes públicos devem ser evidenciados para se obter uma melhor transparência. Esse princípio da publicidade ele acabou sendo mais ampliado, né, tendo uma ampliação por conta da LRF, principalmente com a elaboração do RREL e do RGF, que seria o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, beleza? Que um é bimestral e o outro quadrimestral. Claro, esse princípio da publicidade ele vai ter exceções, que vai ser o sigilo profissional e o imprescindível a segurança do Estado e da sociedade. Imagine, por exemplo, as missões aí policiais se tivesse todas elas princípio da publicidade. Como é que a polícia, né, ia agir, sendo que as suas missões estariam abertas ao público, né? Então isso é a exceção. Claro, posteriormente elas vão ser, né, vão ser publicadas e o princípio da publicidade vai ser executado. Mas, a priori, teria essa exceção aí. O princípio da exclusividade, ele diz que a LOA não conterá matéria estranha ao orçamento. Ou seja, na LOA só terá assuntos relacionados ao orçamento. Claro, tem a exceção de que o crédito adicional especial e extraordinário e a ARO, como a gente viu, eles estão na LOA porque eles necessitam de uma autorização. E essa autorização advém da LOA, beleza? Onde vocês podem encontrar esses princípios aí, tá na tabelinha abaixo. Beleza. O próximo seria o da não afetação da receita, né? Ele vem dizendo que as receitas e despesas não são vinculadas, ou seja, elas não têm uma destinação específica a nenhum órgão, fundo ou despesa. Claro, existem as exceções, né? Por exemplo, seria a repartição do produto da arrecadação dos impostos, ao que se refere o artigo 158 e 159 da CF. Se eu não me engano, ele fala sobre ICMS. E o ICMS, os impostos a priori, os tributos, né, eles não vão ter destinação de recursos, mas tem essas exceções aí, no caso, do artigo 158 e do 159 vai ter uma destinação parte para a União, para o Estado e para o município, beleza? Essa é uma exceção. A outra seria a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde para a manutenção do ensino, de acordo com o artigo 198, parágrafo 2º, e o artigo 212 da CF também. Outra seção seria a prestação de garantias às operações por antecipação da receita, beleza? Que no caso está no artigo 165, parágrafo 8º. No caso aqui seria a ARO, né? Claro, os tributos não vão ter uma destinação específica, mas a ARO ela acaba tendo uma destinação, já que eu solicito, né, como se fosse um empréstimo e dou como garantia um tributo que eu vou ainda receber, né? Ainda não recebi, mas vou receber. E aí, no caso, vai ter uma vinculação. Mas são exceções aí ao princípio da não afetação da receita, beleza? Outro princípio seria o da clareza. De acordo com ele, as informações devem ser claras e compreensíveis.
O próximo seria o do equilíbrio, e ele diz que o montante da despesa não pode ultrapassar a receita, beleza? Tem que haver um equilíbrio na LOA, no tocante à presunção da receita e fixação da despesa. Mas existe uma exceção também para esse princípio, de acordo com a regra de ouro, que está na Constituição Federal, no artigo 167. Bom, de acordo com essa regra de ouro, imagine que o gestor público ele vai necessitar de recursos, mas ele não possui, né? Não possui dotação. E a ideia deles seria de fazer um empréstimo, no caso, operação de crédito, que, como eu acabei de falar, é uma espécie de empréstimo. A gente, a priori, não sabe, né, se ele pode ou não pode fazer isso, né, porque, de acordo com a legislação, o montante, de acordo com a legislação e com o princípio orçamentário do equilíbrio, o princípio não, de acordo com esse princípio, o montante da despesa não pode ultrapassar o da receita. Então, a priori, ele até que não poderia, né? Porque iria tirar o equilíbrio das receitas e das despesas. Mas ele pode sim, contanto que as operações de crédito sejam inferiores às despesas de capital que o ente já possui. Despesas de capital que a gente já falou o que é. Operações de créditos a gente vai ver posteriormente melhor, mas é como se fosse uma espécie de empréstimo, beleza? Bom, a priori ele pode, mas essas operações de créditos, esses empréstimos, eles não podem ser superiores aos empréstimos que ele já possui, ou seja, as despesas de capital que o ente já possui. Essa seria a regra de ouro. Porém, ele pode, né, fazer uma solicitação de operação de crédito maior do que as despesas de capital, se o legislativo autorizar através de créditos especiais e extraordinários com finalidade precisa, tendo como exemplo a pandemia que estamos passando. Caso haja uma necessidade de recursos, poderia haver essa autorização do legislativo, mesmo que essa operação de crédito ou um empréstimo, no caso, fosse maior do que as despesas de capital que o ente já possui, ou seja, os empréstimos que ele já possui, por assim dizer, tudo bem? Bom, essa aí seria essa aqui seria o princípio do equilíbrio, né? A sua exceção, que é a própria regra de ouro, e a regra de ouro também tem uma exceção, beleza? Bom, os demais princípios é o da legalidade, e o da legalidade existem de dois tipos, né? O orçamentário, que fala sobre a obediência aos limites legais das receitas e das despesas, e o da legalidade relacionado ao princípio tributário, que não haverá um aumento de tributos sem que uma lei estabeleça. Também tem o princípio da proibição do estorno, que veda que os recursos sejam mudados de finalidade para um outro órgão sem que haja uma autorização do legislativo. Bom, o recurso ele não pode ser mudado de finalidade, mas ele pode ser transferido para uma outra unidade administrativa que gaste com a mesma finalidade a priori. Isso tudo para facilitar o controle do legislativo e do TCU, beleza? Outro princípio é o da exatidão, que em seu escopo diz que as estimativas devem ser exatas o quanto for possível, e aqui eu friso o quanto for possível, beleza? Porque a exatidão mesmo, ela não existe, né? Não tem como ocorrer, né? E o outro princípio seria o da programação, que diz que o orçamento deve apresentar os planos de trabalho, beleza? Ele tem que ser detalhado, né? Alguns artigos, alguns princípios, eles não vão ter, não vão estar presentes na legislação, eles vão ser mais doutrinários, como já passou. E alguns itens até aqui o da exatidão e o da programação, ok? Beleza. Bom, eu gostaria de agradecer, a aula ficou bem grande porque são muitas conceituações, muitos detalhes, mas eu espero que vocês tenham entendido. Como eu já falei, aqui é um resumo, por isso que eu falo um pouco mais rápido. É interessante que vocês leiam, que vocês deem uma estudada e deem uma repassada só de conteúdo aqui, escutando, né, para não ficar só lendo.
beleza? Referências na tela, como sempre, aconselho darem uma olhada. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.